Jesus chama os primeiros discípulos. Mateus 4:18. Enquanto andavam às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, os seguiram. Amém. Pai, eu bendigo o teu santo nome e agradeço ao Senhor por este momento, entendendo que o Senhor é prioridade em nossas vidas, entendendo que a obra do reino é prioridade em nossas vidas. Prioridade em todas as circunstâncias, inclusive em relação às nossas questões pessoais, às nossas questões familiares e às nossas questões sociais. Eu peço ao Senhor que este entendimento, esta verdade e esta vontade esteja não somente no meu coração, mas também no coração daqueles que estão ouvindo, vendo e participando deste vídeo. Que o Senhor esteja também trazendo à consciência a nossa necessidade de cumprir o teu reino, de viver o teu reino, de andar no teu reino. Em nome de Jesus, atenda aos enfermos, atenda aos enlutados, atenda aos que estão necessitando de ajuda, libertação, questões emocionais. Eu os entrego nas tuas mãos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz. Deus os abençoe neste dia. Você tem um dia abençoado, um dia guiado pelo Senhor, um dia instruído na palavra do Senhor. O reino de Deus é presente. E o reino de Deus sendo presente, ele é vivo. E ele é um organismo vivo. Ele vai desenvolvendo mediante a sua fé. Então, se você já crê no Senhor Jesus Cristo, você já faz parte do reino de Deus. Então, deixe que Cristo trabalhe na sua vida toda a transformação que você precisa. Às vezes é uma transformação de uma questão moral, às vezes uma transformação de uma questão familiar, uma questão íntima que você não tem coragem de falar com ninguém. Eu te digo, em Cristo há transformação. Creia nisso. E já agora, quero pedir para você se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, estar nos ajudando nesse trabalho. Deus abençoe. Meditando no texto de Mateus, capítulo 4, verso 18 a 22, nós vemos que Jesus faz o seu primeiro chamado ministerial. Nós sabemos que em João 1, Jesus chama Pedro e chama André para a salvação. E eles atendem esse chamado. Aqui eles são chamados para o ministério. Lá eles foram chamados sendo pescadores e continuaram sendo pescadores. Aqui eles foram chamados por Jesus para serem pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores de vidas. E esse chamado também, ele vai acontecer além de Pedro e André, também vai acontecer para mais dois outros pescadores, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles estavam ali ajudando o pai na empresa que eles tinham. Se nós olharmos em outros evangelhos, nós vemos que Pedro e o pai de João e Tiago, eles eram como que se fossem sócios de uma mesma empresa de pescaria, né? Eles eram pescadores. E também João e Tiago recebem o mesmo chamado. E eles também tomam a decisão de serem pescadores de homens. E aqui, além deles abandonarem o barco, como Pedro e André abandonaram as redes, eles também deixaram seu pai e seguiram a Jesus. Parece negligência, mas o reino tem urgência. Então, quando você tem o ato que Tiago e João teve
deixar aquela atividade primária que até era o que ajudava o pai a sustentar, de alguma forma a atividade que eles vinham fazer agora era mais louvável, era algo relacionado ao reino, Deus irá sustentar o que ficou. E é assim que funciona, Deus sustenta. Deus iria sustentar a família de Pedro, de André, a família de João, de Tiago, cuidar do pai de João e de Tiago. Deus ia fazer isso, porque ele não é desorganizado, ele é organizado. O Senhor, o reino de Deus é organizado. Mas aqui é interessante que esses homens, eles receberam o chamado de seguirem Jesus. Eles não receberam, naquele momento, todas as faculdades possíveis, todo o conhecimento possível para serem pescadores de homens. Mas eles iriam caminhar com Jesus, seguindo Jesus, eles iam aprender isso. Então, o que mais aqui me chama a atenção nesse texto é que quando Jesus nos chama, ele faz o chamado. Ele não explica o chamado, ele não te dá uma cartilha pronta, mas ele, dia a dia, momento a momento, ele vai transformando a sua vida, para que você seja como ele, de forma sábia, de forma também comportamental e emocional. Portanto, olhe para Jesus, creia que Jesus te chamou para ser um dos dele, ou um dos nossos, e siga esse caminho com Jesus. Ele vai transformar a sua vida, ele vai modificar a sua caminhada, ele vai te dar uma nova esperança de vida. Ah, mas eu estou pecando hoje. Continue seguindo ele, que amanhã você vai pecar menos. Mas eu andei uma semana, estou pecando ainda. Ande mais 2 semanas e você vai pecar menos. É assim que as coisas acontecem. Não vai ser assim. Vai ser um processo. Que Deus te abençoe. Um abraço fraterno para todos vocês e fiquem com Deus.